tem fé. Um ateu, ele acredita em alguma coisa. Ele acredita numa filosofia, ele acredita numa base, então ele tem fé naquilo. Porém, a crença é que são raízes, são coisas adversas. Cada pessoa vai acreditar numa coisa e aquilo é onde ela vai depositar a fé dela. E a gente tem que entender essas formas de religiosidade para entender que relacionamento com Deus não tem nada a ver com religiosidade. Fraga, relacionar-se com Deus não tem nada a ver com religiosidade. Porque, de fato, se observarmos, a religião, ela faz o oposto daquilo que Deus deseja para o homem. Um exemplo, amar ao próximo como a ti mesmo. E se eu não consigo amar o meu próximo porque eu penso diferente dele, eu já estou falho com Deus, estou sendo só mais um religioso. E a gente muitas vezes fala de questão extrema, de religiosidade extrema, tipo o islamismo, que os extremistas se suicida e mata mais um tanto, achando que aquilo vai trazer para ele remissão. Mas a gente tem casos que são extremos de forma branda, que é quando eu desfaço da sua fé, quando eu não compreendo o seu ponto de vista, não consigo enxergar o seu ponto de vista e quero te impor o meu ponto de vista de todo jeito, entende? Porque o que acontece? Vou te dar um exemplo. Se eu escrever no chão um 6, eu ficar numa ponta e você ficar na outra, eu vou ver 6, você vai ver 9, entende? E eu vou querer defender para você que aquilo não está vendo 6, você está vendo 9. Questão de ponto de vista. O que não tem nada a ver com relacionamento com Deus, é o que a gente tem que entender. Relacionamento com Deus, ele é puro, ele é individual. E é ele que traz fruto para a vida do homem. Que fruto é esse? Cara, Jesus, ele lança uma promessa sobre os discípulos quando os discípulos se entristeceram, quando ele disse que ia morrer. Quando Jesus disse que ia morrer, os discípulos se entristeceram e Jesus começa a falar do Espírito Santo e Jesus fala assim, olha, e eu vos deixo a paz, que excede a todo entendimento. Entende? Jesus, ele traz a paz que o mundo não conhece e excede a todo entendimento. E qual que é o nosso problema? A gente tenta entender demais e usufruir de menos das promessas. Entende? Então, isso cria o quê? Isso cria uma bolha. Isso cria parâmetros e isso padroniza Deus. É onde a gente começa a falar aquele clichê que é mas isso não agrada a Deus, isso agrada a Deus, isso é de Deus, isso não é de Deus, entende? O que acontece? Passamos de pessoas comuns para legisladores. E a gente citou bastante Tiago. Tiago, ele traz uma repreensão sobre isso. Ele diz, só um tem poder para julgar, aliás, para condenar e salvar uma alma. E quem sois vós que julga o seu próximo, que se faz acusador e legislador do seu próximo? Ele traz essa pergunta. Porque nós temos, infelizmente, essa concepção de que nós, muitas vezes, podemos fazer o papel de Deus. E é onde traz muito preconceito. Por exemplo, o preconceito contra o rap. Uma vez, Felipe, eu ouvi uma irmã, esposa de um pastor, e ela chegou para mim e ela disse assim, eu não acredito que no céu vai ter rap. Aí eu fui e falei com ela, eu concordo com você. No céu não vai ter rap. E no céu também não vai ter hino da harpa. Porque isso são instrumentos para a gente usar aqui na terra e não no céu. Entendeu? Falei com ela, ela foi e ficou meia sem graça. Por quê? Porque agora a gente quer escolher o louvor que Deus agrada ou não.
Entendeu, mano? E aí Verdade. que é embaçado. Aí que é embaçado, porque isso traz um bloqueio. Eu não sei se você lembra, a gente cantou numa igreja uma vez, e nessa igreja o qual a gente cantou, não quero nem citar por ética, nem o local eu vou citar, mas você vai lembrar aí, a hora que a gente foi cantar, o ministro pediu pra gente tirar o boné. Lembra disso? O ministro falou pra gente tirar o boné pra cantar. A gente respeitou, tirou o boné, cantou, e nesse dia tava o Ministério Éfeso, e eles iam cantar também. E o Mano Sela, o irmão Sela, ele, ele antes de cantar, ele trouxe uma repreensão sobre aquilo que aconteceu com a gente. Ele disse assim, o Sela disse assim, a gente se apega, se é errado tampar a cabeça para subir no púlpito, por que, que os judeus usam kippah quando vai orar a Deus? Entende? Então, são coisas que nós trazemos como regra e que não tem muito a ver com a pureza da palavra. Não tem muito a ver com o verdadeiro cristianismo. Por exemplo, se uma igreja, e a gente tem que entender isso, se uma igreja ela tem como regra, né, eu digo igreja agora como denominação, se uma denominação ela tem como regra estatutária, ou seja, se ela tem no seu estatuto de, de padronização, se ela tem usar terno e gravata, se ela tem as irmãs usar saia, as pessoas têm que entender que aquilo acontece por respeito à denominação. Mas se você não usa terno e gravata e vai com uma camisa polo comum, você não está pecando contra Deus por causa disso. E aí é que a gente tem que entender isso, porque as pessoas misturam o que é o evangelho e o que é dogmas e padrões de igreja. Então a gente tem que entender isso por quê? Por que, que a gente tem que entender isso? Por que, que eu estou falando desses pormenores, coisas pequenas? Porque muitas vezes almas são assassinadas dentro da igreja por causa de regras que não vai influenciar na salvação daquela pessoa. Entende? Tipo, vi uma reportagem há pouco tempo de uma irmã que foi humilhada dentro da igreja, de uma pessoa que foi humilhada dentro da igreja, por causa do cabelo cacheado dela, que, tipo, ela cacheou o cabelo, aquela coisa toda, e aí falaram que aquilo não era cabelo de, de cristão, entende? Então, o que que acontece? A minha pergunta é, onde isso está escrito na Bíblia, Varo? Onde isso está escrito na palavra? Onde Deus condena isso? O homem ele tem essa mania de condenar aquilo que Deus não condena. E aí que é o perigo. Entende? Por exemplo, uma vez eu participei de uma, de uma conferência, de uma conferência missionária sobre evangelização. E o cara trouxe uma lição muito forte, cara, muito, muito, mas muito forte mesmo. Que foi o seguinte: ele disse, quem somos? Aí ele disse assim: imagina uma empresa. Ele falou: imagina uma empresa. A empresa tem seus departamentos. Cada departamento tem uma função. E o primeiro departamento é o departamento do marketing. É o departamento que vai divulgar a empresa. É o departamento que vai mostrar para as pessoas aquela empresa. E aí as pessoas vão se achegar para aquela empresa. Mas o segundo departamento é o departamento do RH. E o RH vai fazer a seleção de quem entra na empresa e quem não entra. E aí ele foi e disse assim: quem somos nós nesse contexto? Nós somos o marketing. Por que, que nós somos o marketing? A única função de nós como rapper,
como evangelista, que seja como pregador da palavra, o que seja, a única função é anunciar a Jesus, é fazer o marketing de Jesus, é falar que Jesus salva, é falar que Jesus transforma através da palavra. Entende? É a nossa função. E aí a pessoa se achega, e a Bíblia vai dizer que quem convence do pecado é o Espírito Santo. Quem faz, quem trabalha é o Espírito Santo, ou seja, ele é o RH. É ele que vai dizer quem tá e quem não tá, entende? Porque ele que sonda os corações, ele que conhece. O problema é que a gente quer estar no RH, mano. A gente, quando eu falo, é geral, entende? Não tô falando de mim, de você e dos irmãos que estão ouvindo. Tô falando em geral, a gente quer estar no RH. A gente quer selecionar quem vai para o céu ou não vai, segundo a conduta da pessoa. Se você discorda com a conduta da pessoa, você fala que aquela ali não vai para o céu. Aí, se você concorda com a conduta da pessoa, você fala que ela vai para o céu. E é um grande engano, cara, um grande engano, porque a gente vê aí várias pessoas cheias de dons espirituais, usam os seus dons espirituais, mas não tem relacionamento com Deus. Entende? E aí, o mais comum da gente ouvir entre as pessoas é assim: nó, aquele fulano é homem de Deus. Entende? Começa aquela idolatria. Quantas pessoas a gente está vendo, quantas máscaras? Você falou aí uma coisa muito interessante a respeito da peneira, cara, que está acontecendo. Que agora vai ver quem é de verdade e quem não é. As máscaras de líderes estão caindo, mano. As máscaras estão caindo por quê? Porque no desespero do lobo, para conseguir aquilo que ele sempre teve, eles estão fazendo coisas que estão mostrando quem é. Sem citar nome, vendendo, sem citar nome, os irmãos vão saber quem que é. Vendendo máscara invisível, mano. Vendendo feijão que cura o coronavírus. Você tá ligado? São coisas que a gente vê que é um absurdo. E que pessoas muitas vezes caíram no engano e engoliram aquilo por idolatrar aquela pessoa. Entende? Então se liga, você estava falando a respeito de cura, a respeito de imposição de mãos, que é coisa que a gente não só viu, mas viveu, certo? A gente não só viu, mas viveu, mas a gente tem que entender também a respeito do tempo e do propósito de Deus. Em Eclesiastes, Salomão vai dizer: para todas as coisas debaixo dos céus, há um tempo determinado, e para todo propósito em cima da terra. E aí ele vai trazer uma lista sobre esse tempo determinado, certo? A gente vê no tempo do reinado de Acabe, que Acabe era um mau líder. Que Acabe, ele se virou contra Deus. Até mesmo influenciado por sua mulher. Enfim, Elias traz uma palavra profética. Ele fala: olha, segundo a minha palavra, cujo Deus eu estou face a face, não irá chover enquanto eu disser que vai. E ele lança aquela palavra e para de chover. Por causa do pecado de um líder. Por causa de um líder que traz uma maldição sobre aquele país, toda a nação pagou. Concorda comigo ou não? Ou seja, pagou não só os pecadores, mas também os líderes, os justos. Acontece que Deus não poupou o justo por causa do pecador, e Deus não deixou de lançar sua ira sobre o pecador por causa do justo. Foi um período de crise sobre a nação, né? O que acontece é que nós estamos vivendo um período de crise. Nós estamos vivendo esse período aonde Deus, ele sempre vai cuidar dos seus, mas não vai deixar os seus também, não vai, como que eu posso te dizer, privar os seus de passar pelas mesmas necessidades de outras pessoas. Então a gente tem que entender isso, estamos nesse período.
Estamos num período em que Deus coloca o planeta à prova e Deus se cala. E a gente tem que entender isso. Deus se cala. Cara, e por que que Deus vai se calar nesse momento? É justamente por isso que você disse. Porque agora é que quem dobrava o joelho na igreja vai dobrar dentro de casa. É agora que quem buscava a face de Deus na igreja vai buscar dentro de casa. É agora que quem se compadecia do seu próximo dentro do templo vai se compadecer do seu irmão agora. Entendeu? Então o que acontece? Você tem que entender. E aí, Jô? Deus abençoe. É porque onde eu tô aqui a luminosidade é pouca. Engraçadinho. Aí o que Zé passa acontece? uma foto minha aí. Hã? É porque tá no momento do preto falar aí, Jô. Ah! É porque Quando você tá falar aí, parado, né? Aí o dizer que que parece até acontece? uma foto. Então o que acontece? A gente tem que entender que esse momento é o momento de achegar-se a Deus sem terceiros, entende? Sem eu precisar de outras vias, é um canal direto. É eu e a cruz, mano. É eu e a cruz, entende? E, e isso é o que vai, é isso que vai trazer, eu acredito que isso que vai trazer é o verdadeiro avivamento, porque o conceito de avivamento também se perdeu na originalidade daquilo que a gente estava falando sobre a palavra original. Avivar significa tornar-se vivo novamente, entende? O avivamento não tem nada a ver com o sistema pentecostal. Ah, a gente fez uma festividade e o povo foi avivado porque falou em mistério, porque aconteceu isso e aquilo. Não, cara, isso não é avivamento. Avivamento é quando a gente se volta para Deus através da palavra. Avivamento é o que aconteceu em Nínive, por exemplo, quando o rei recebe a palavra de Jonas e fala: Poxa, a gente está se autodestruindo, vamos agora nos santificar, pôs um decreto sobre a cidade e falou: talvez Deus se compadeça de nós. Quando eles fizeram isso, o que Deus fez? Deus foi e poupou a vida deles, trouxe avivamento para eles. Por quê? Porque eles voltaram-se para Deus. E a gente tem que entender isso. É momento de se voltar a Deus como forma de relacionamento e não como forma de religiosidade. Entende, mano? E é isso aí, vou deixar você falar, porque o Jô tá com saudade da sua voz. Verdade. E ali Nínive, né, foi uma marca, né, para aquele povo, né? Acho que o verdadeiro avivamento é isso, é quando você é marcado por Deus, não por um mover, né? Justo. É um tema também que eu estava pensando muito aí de manhã, é sobre você ser marcado por Deus, né? Porque a gente não deve viver um momento, mas nós deve viver o momento, né? Diante da presença de Deus, porque eu Sim, creio que cada momento, cada segundo é muito precioso diante da presença de Deus, né? Por um verdade. segundo você pode perder a salvação, né? Por um segundo você pode ganhá-la também. Então é um tema aí muito bom, né? Na qual nós temos abordado aí e vai ser edificante, né? Muito edificante na vida de outras pessoas aí, né? Depois eu vou ver se nós fazemos uma outra live depois, né? Ah, Com a internet mais boa, melhora. Eu pelo vou tentar, Facebook. porque aqui a internet é triste. Vamos tentar no Facebook, a galera ficou esperando mesmo. Eu vou estar olhando lá pelo Facebook como que funciona lá, porque foi tão corrido que hoje não deu tempo, né?
Mas ia até fazer o teste aí mais cedo, mas foi correria, não deu. Mas creio que várias pessoas estão sendo edificadas, né? Nós conversamos algumas coisas mais cedo pelo telefone e tudo que está sendo Sim, falado aqui não foi programado, não. Deus que direcionou, né? O intuito verdade. também dessa live é fazer com que vocês venham estar interagindo também. Facebook não. Deixa eu colocar É aí, só você fazer Facebook um, não. é só você fazer um Facebook para você, João. Faz o Facebook de novo aí. Não, no YouTube não dá não. Só se tiver notebook. Não tem notebook não. Então, o que acontece? Essa interação aí, através do rap é muito boa, porque a gente mostrar um pouco aí, né, do que o rap pode fazer, tanto na nossa vida quanto nas vidas de quem ouve, né? Justamente. Vários aconteceu também. Então, o rap ele tem disso, né? O rap ele é a verdade, né? Igual tá a música do Realidade Cruel, uma parte que ele fala é sofredor nato, calejado, não se esconde no rap, né? O rap não é algo para você se esconder, o rap é algo para você protestar e falar a verdade, né? É igual a palavra de Deus. Justamente. A palavra de Deus você tem que viver ela, o rap você tem que viver ele, o que você canta. Justo. Então a gente tem que viver a palavra, né? Igual quando eu falei também que Deus tem tocado muito, né? Nesse tempo aí de pandemia, que Deus falou sobre a questão de que estamos vivendo os tempos de Elias, né? O tempo de caverna, de preparação. Só que Deus tocava também que não é o tempo de acomodar, porque quando você vê ali que Elias ele está sendo alimentado ali, né? Deus ele leva ali o alimento através de um corvo aí, começa a alimentar ele. Você vê que Elias se acomodou, né? Quando Deus chama ele, ele não quer ir, não quer sair da caverna mais. Então, Deus tem falado sobre atalaia, sobre profetas. Se está no tempo de caverna, se prepare. Lavassurias, checantui, que faz. Se prepare aí para o que vai vir, né? Se prepare para se colocar em posição de homem, de mulher de Deus, para você ser um atalaia, né? Para você avisar sobre o perigo, né? Falar aquilo que Deus lhe colocar no seu coração. Eu tenho o costume de dizer que tem muitas pessoas que gostam de mim, tem outras que não gostam, não. Então Normal, né? Isso é normal. porque eu não, eu falo aquilo que Deus ele ordena, né? Os temas, igual vocês viram aí, muitas pregações pelo Facebook, são temas que Deus ele dá. Nunca preguei no intuito de jogar ponto para ninguém, não concordo com isso. Isso aí para mim não é certo. O certo é você pregar a palavra. A palavra foi para ser pregada e não jogar ponto para ninguém, né? Então Verdade. a gente vê tantas pregações aí jogando ponto, eu não consigo sentir a presença de Deus, não consigo ouvir pregação dessa maneira, né? Também pregações cópia, né? Você tem que ser você tem que ter sua própria identidade, né? Porque você sendo cópia também, eu não consigo ouvir, não consigo sentir a presença de Deus, mas você sendo você, acho que, como diz a música aí, que era até do Mano Mi, né? Lá de São Paulo, diz assim, Jesus, ele veio ao mundo e simplesmente ele pregou o evangelho simples que muitos condenou. Então, creio que o evangelho ele é simples. Deus ele age na sua simplicidade, não precisa de teologia, não precisa, não sou contra a teologia, quem faz, né? Já iniciei também, mas vi o propósito de outras pessoas. Pretendo um dia ainda fazer, né? Para estar adquirindo conhecimento, mas o intuito meu não é tanto estudar a teologia, o intuito meu é ter o evangelho simples, genuíno, né? O evangelho, né, das doninhas, né? A gente costuma falar, Das né, doninhas de das coque. antigas igrejas. Assim, eu sinto muito saudade das igrejinhas. Eu falo que hoje o templo ele cresceu financeiramente, né? O templo ele cresceu. Então, eu creio que naquela época das igrejinhas, eu gosto muito de citar,
Ali tinha aquele momento de comunhão. Realmente tinha um momento de comunhão. Se faltava um dia de culto, os irmãos estavam na sua casa, né? Já te perguntando o que estava acontecendo, preocupado com você, aquele verdadeiro amor ao próximo, que hoje Amor. a gente já não vê muito isso, né? Às vezes o culto acaba, fica as pessoas estão tão concentradas em si mesmo, que o culto já acaba, uns querem entrar no seu carro, querem ir embora, tá? É uma correria total e a preocupação com o próximo praticamente está entrando em extinção, né? Então a Verdade. gente tem que ter essa preocupação aí, né? Eu costumo falar quando eu lembro aí, né? Dá muita saudade aí das igrejinhas, o tempo que você ia debaixo de chuva, né? Molhava tudo, mas não Medir sabia que esforços, né? o seu intuito era buscar a presença de Deus, né? E hoje nós entendemos, né, como nós estamos falando esse tema, que o templo e a morada do Espírito Santo somos nós, né? Quando Jesus encontra com Verdade. aquela mulher samaritana, daqui a pouquinho nós vai encerrar, né? Senão vai desligar de novo aí. Então, o que que acontece? Aquela mulher samaritana, quando ela chega diante de Jesus, né? Ela fala, os nossos pais falou que é em Jerusalém que é o lugar que se deve adorar. Jesus falou assim, ó, daqui a um tempo nem em Jerusalém, né? Então, o que que Jesus estava falando? Não é o lugar. Qualquer lugar que você tiver, você pode adorar. Você pode ter comunhão com ele. E uma das coisas que você Verdade. falou também, relacionado aí a relacionamento com Deus, uma das coisas que eu sempre falo é: eu não posso olhar para você e julgar se você é uma pessoa que ora ou não. Eu não posso fazer isso. Porque quem sabe é você e Deus. Eu não posso julgar se você lê a Bíblia ou não. Então, o que que acontece? Quem sabe disso é você e Deus. Então, às vezes, aquela pessoa que pensa que aquela pessoa não está buscando, não está orando, às vezes está buscando mais que ela, né? Está clamando mais que Verdade. ela. Há Porque, pessoas, há pessoas que fazem no silêncio que Jesus propôs. E há pessoas que fazem já para aparecer. Como Jesus disse, né, Felipe, quando orares, não façam que nem os hipócritas, os escribas que oram escorados no alpendre ou na coluna do templo, em voz alta, para mostrar para todo mundo que está orando, porque eles realmente já conseguiram aquilo que queriam. Já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Que eles queriam aparecer, então apareceu. Aí vai dizer, mas quando orares, entra no seu quarto em secreto, você até citou isso, né? E fale com Deus em secreto e ele te ouvirá. A gente tem que entender, assim, eu vou concluir a minha parte aqui, e já vou agradecendo aí pelo convite novamente, pela participação de todos que esteve aí com a gente nessa conversa. Para dizer, eu vou finalizar dizendo a respeito do que você falou, tanto sobre os cultos de forma antigo, que não se medir esforços para buscar, como o que tem acontecido hoje e a situação caótica da espiritualidade, cara, né? Sendo uma expressão forte em dizer, mas é a verdade que Mateus 24, né, vai dizer que, se eu não me engano, versículo 8, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Uma palavra que Jesus traz e que estamos vivenciando nos dias de hoje. E não existe outra base de cristianismo, não existe outra forma de cristianismo que não esteja fundado no amor. Tipo, vamos ter a visão da cruz, por exemplo. A cruz ela é uma madeira na vertical e a outra na horizontal, certo? Que forma a cruz. E trazendo analogicamente, trazendo isso
como simbólico, de uma forma simbólica, a gente vai entender que vertical simboliza amor a Deus, amor de baixo para cima e de cima para baixo. Comunhão com Deus, relacionamento, que é o que a gente falou. A horizontal, que está ligada à vertical, quer dizer amor ao próximo, amor àquele que está na minha linha de visão, ao próximo. E aí é que a gente vai entender que não existe, cara, o cristianismo sem amor. Porque o cristianismo sem amor, ele condena, ele não salva. Entende? Outro dia eu estava conversando com a pessoa e a gente estava falando sobre essa questão e eu falei, não existe amor por palavras que agrade a Deus. O amor ele tem que ser por atitude e em verdade. Por isso que Paulo escreveu ali, depois Paulo escreve o capítulo 12 de Romanos falando de dons. Aí o capítulo 13, ele vai dizer assim, mas se eu não tiver amor, não vai adiantar ter dom. Não vai adiantar eu vender minhas coisas, eu queimar meu corpo, não vai adiantar fazer nada se eu não tiver amor. No capítulo 14 ele volta a falar de dons. Ele estava dizendo, não adianta eu ter talento se eu não tiver sentimento para aquilo, se eu não tiver uma atitude de amor para aquilo. E é por isso que a gente vê tanta vaidade dentro de templos, dentro de quatro paredes. Por quê? Porque as pessoas usam o dom, mas esquecem que não adianta eu falar a língua dos homens e dos anjos se eu não tiver amor, entendeu? Então o que acontece? E Paulo vai dizer o seguinte, Paulo ele diz da seguinte forma, ele diz, olha, não ameis por palavras, mas amai por obras e em verdade. Eu tenho que amar de verdade e o amor tem que ser uma atitude e não um sentimento. Porque você chega num show aí de um famoso que canta para 50 mil pessoas, vão dizer assim, e ele canta 20 minutos e ele ganha o seu cachê lá de 25 mil para mais, e no final da última música, da saideira, ele vai fazer assim, ó, amo vocês, que ama nada, velho, não conhece ninguém que tá ali, não conhece de fato os fãs cara a cara. É o trabalho dele, ele está fazendo aquilo por trabalho. Ele pode até amar, mas o ofício que ele faz e o que dá dinheiro para ele, dá retorno. Mas amar as pessoas que estão ali embaixo, que às vezes fica 3 dias, uma semana na fila para comprar o ingresso, não ama porque não conhece. Quando eu amo uma pessoa, eu procuro conhecer não somente a pessoa, mas as necessidades dela, Fraga. É o que a gente conversou no começo. E o cristianismo é isso. E a gente estava conversando sobre isso, e aí ela estava insistindo a respeito de uma certa situação. Eu fui e disse assim, é o seguinte, você é cristã, certo? Ela, certo. Eu falei, então deixa eu te fazer uma pergunta. Uma mulher trai o marido dela. O marido dela descobre e vai atrás dela para matar ela. Ela bate na sua porta desesperadamente para você abrir a porta. Qual seria a sua atitude? Perguntei ela. Depois de um tempo sem resposta, eu disse, você quer saber a minha atitude? Que eu não entraria. Eu falei, eu estou sendo sincero, eu não entraria porque é problema dela. Ela caçou com a própria mão. Só que a minha atitude não é uma atitude de cristão, eu falei com ela. Por quê? Porque se eu sou cristão de verdade, eu vou reproduzir aquilo que Jesus fez. Quando a mulher adúltera foi pega em adultério, arrastaram ela até Jesus e falou aí, foi pega em adultério e a palavra segundo Moisés, a lei de Moisés vai mandar apedrejar ela até a morte. E você o que diz? Jesus primeiro fala com eles, e vocês, têm pecado? Porque se não tiver, aquele que não tiver, atire a primeira pedra. Jesus põe aquele pessoal para se autoconscientizar. E depois Jesus olha para ela e fala, alguém aí te acusa? Quando ela olha, não tem ninguém. Ele fala, nem tão pouco eu. Vai em paz e deu uma palavra de responsabilidade, uma palavra de metanoio, de mudança de atitude para ela. Ele diz, vai em paz e não peques mais.
Entende? Só que o que a gente faz? A gente condena, a gente às vezes, como você disse, ao invés de estender a mão para o nosso próximo que está caído, a gente aponta o dedo, acusa ele e não deixa uma palavra de consolo, primeiro, que é aquela palavra de Jesus, se ninguém te condena, tampouco eu, e depois uma palavra de advertência. Muitas vezes a gente quer também só dar a palavra de advertência, não, você está errado, você tem que mudar e tal, mas não leva o abraço junto. E é isso que a gente tem que mudar, essa concepção de que eu estou fazendo isso porque Deus mandou, porque se não tiver amor, cara, não é Deus. Se eu não sentir a sua dor, Felipe, não é Deus, cara. Entende? Se eu não sentir a sua dor e eu posso pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e debuiar ela em você e explanar ela toda para você, mas se eu não sentir, se eu não me compadecer da sua necessidade, se eu não sentir a sua dor, se eu não conseguir, ou pelo menos tentar entender os seus motivos, entende? Eu sou só mais um julgando alguém porque eu me acho estar certo. Entende? Isso é religiosidade. Então, a minha palavra de despedida aí, já agradecendo aí, para fechar essa nossa conversa é isso. Amor. É a base do cristianismo. Cara, se eu, não vou falar você porque parece que eu estou falando para o Felipe, não, eu estou falando para mim, mas se eu dobro o meu joelho e oro, mas sou incapaz de pegar um pedaço de pão que eu tenho, um pão que eu tenho, e dividir com o meu próximo, eu estou falho no cristianismo. Se eu jejuo o dia todo, como Isaías, se eu não me engano, Jeremias escreveu sobre o verdadeiro jejum. Não adianta eu fazer sacrifício se eu faço aquele sacrifício com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, julgando o próximo e sendo incapaz de estender a mão para o próximo. Porque o meu melhor jejum pode ser alimentar o meu irmão que está passando fome. Entende? Isso é compadecer. Isso é sentir a dor do próximo. Isso é amor. Isso é cristianismo. Porque você lembra quando Jesus ele foi pego no Getsêmani? E houve aquele alvoroço entre os discípulos? E Pedro saca uma adaga e corta a orelha de um soldado? Jesus fala com ele assim: você não entendeu nada. Não entendeu nada, Pedro. Acaso, aí Jesus vai falar assim, acaso você acha que se eu quisesse me livrar disso, eu não rogaria ao meu Pai e ele mandaria 12 legiões de anjos em meu favor? O que Jesus estava falando? Se eu quisesse guerra, eu ia chamar o melhor e o maior exército que existe, o mais poderoso para guerrear para mim. Mas não, eu preciso passar por isso por vocês. Entende? E a gente tem que entender isso, cara. A gente tem que entender que o amor, muitas vezes, vai sacrificar demais aquilo que eu gosto para que a pessoa usufrua daquilo que ela precisa, daquilo que ela necessita. Entende? Só que hoje nós amamos muito mais a nós mesmos, nós amamos muito mais a coisas superficiais e supérfluas demais. Por exemplo, vamos falar de uma coisa que é uma evidência. Rede social. Cara, tem pessoas que têm milhares de amigos em rede social, bem, como que eu posso te dizer? Bem reconhecido, tem vários likes, vários comentários, parece que é bem amado nas redes sociais, mas não tem um amigo do lado para dar um abraço. E o resultado disso é o que a gente estava conversando mais cedo. Depressão, cara. Olha o número de depressivos e de pessoas que sofrem crises de ansiedade e pânico que temos nos dias de hoje. É porque acabou aquilo que fazia efeito de verdade, que é o calor humano, que é você abraçar, trocar uma ideia, falar, não, aí, desabafa comigo, chora comigo aqui, eu quero chorar com você também, vamos trocar uma boa ideia. É coisas que acabaram. É todo mundo muito superficial, é todo mundo postando o que comeu no almoço, na janta, no café da manhã, o rolê que deu, a roupa que vestiu, tá ligado?
mas o que é princípio mesmo e o que é aquilo que alimenta a alma do homem, que é um abraço, uma ideia positiva, uma amizade sincera, mas assim, não só por aqui, ó, como a gente está trocando essa ideia, mas de corpo presente, uma visita, isso são coisas que estão em falta. Tem muita gente que está cheio de amizade, mas está trancado dentro de um quarto sozinho, tá ligado? E isso tudo causa efeito, cara. Tudo causa efeito colateral. Por quê? Porque isso agride o amor, mano. E a gente precisa se amar mais. E eu fecho com essa palavra aí, tá ligado, mano? Deus abençoe sua vida aí. Deus abençoe cada irmão aí que participou, aqueles que deu uma passada, aqueles que chegou agora, aqueles que permaneceram do início ao fim. E fica firme, cara. Fica firme, tenha fé, entendeu? As coisas podem mudar daqui para ali, mas também podem demorar a mudar, né? Eu falo dessa questão da pandemia. É um processo e a gente tem que entender isso, mas a gente tem que entender também que é igual eu vi muito no começo, no fim disso a gente vai se amar mais, a gente vai se abraçar mais, a gente... Mentira, cara, a gente tem que parar com essa hipocrisia. A gente tem que parar com essa hipocrisia, porque não é as condições, não é as adversidades, os obstáculos que vão nos fazer, não. Essa mudança tem que vir de dentro para fora. E isso não precisa dessa pandemia acabar, não. Isso pode começar agora, entendeu? Porque a mudança é feita daqui, ó, de dentro para fora. Então a gente tem que parar com essa hipocrisia, porque sabe o que vai acontecer? No final dessa pandemia vai estar todo mundo desesperado por dinheiro, todo mundo querendo se levantar e se estabilizar de novo. E o que vai prevalecer em cima disso? Ganância, um pisando no outro. A gente tem que entender que isso é a natureza ruim do homem. E isso vai prevalecer. Porque a natureza do homem, ela tem que cair para a natureza de Deus vivificar ele, não é isso aí que Gálatas falou? Então a gente tem que entender isso. Então a gente tem que parar de fantasiar uma coisa que não vai acontecer e ser mais realista quanto às coisas como ser humano e como dependente de Deus. E é isso. E salve e Deus abençoe, porque senão eu fico falando até meia-noite. Eu vou, na minha última fala também, para finalizar, né? Já passou uma hora da outra live, não sei se vai ter como salvar ela, vou ver se Alô? consigo salvar edito, se consigo jogar para o Você Facebook, acredita que eu ainda estou na live? para aqueles que Tô não viu, terminando né? agora. Eu despedi e o cara tá despedindo. Mas, igual foi falado aí, né, o Code Preto falou, eu vi a live aí de vários cantores, né, conhecidos aí, e uma dessas cantoras estava falando que nesse momento os amigos se Então faz o afastaram, seguinte, né, me liga as daqui pessoas se 5 minutos, afastaram dela. pode ser? Então isso Então me tá, beijo. fez refletir, né, quem é você, né, depois que as luzes se apagam, né, depois que não tem os holofortes, depois que não tem aquele palco bonito, quem é você, né, quando você não está no palco? Quem é você quando você não está mediante a uma multidão, né? Como foi falado, né? Mediante a uma multidão, né? A pessoa manda beijo, fala que ama, né? Mas às vezes ela está preocupada só em ganhar aquilo ali que ela foi buscar, né? Que é o seu dinheiro, não sei. Mas Deus, ele vê todas as coisas, né? E em momentos como esse, você vê realmente quem está do seu lado, quem não está, né? Quem te liga, quem se preocupa com você, quem não preocupa. Verdade. Então, costumo falar que o profeta em si, né? Eu vejo o fato também que eu ia falar. Eu vejo muitos rappers aí como profetas de Deus, né? O cantor citou isso aí, falando também que se as pessoas escutassem, né, muito aí que as pessoas que cantam rap, falou assim, eles são profetas de Deus, né? Você pode ver que hoje em dia o rap com a palavra de Deus, ele tem trazido uma grande transformação na vida de muitas pessoas, como eu citei no começo, que fez na minha vida, né? Resumi ali. Então, fica essa reflexão. Quem é você, né? Quando as luzes se apagam, né? Quando não tem o palco, quando não tem o show, né?
Ou, falando mediante a pandemia, quem é você, né? Quando já não pode se abrir o templo. É, forte, é isso aí. Porque, como o Pode Preto falou, a Bíblia ela é bem clara: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus falou isso. As portas do inferno não vai prevalecer. Se está acontecendo, é uma permissão de Deus, né? Deus, ele não deixa nada acontecer se não for permitido. Levantou vários profetas falando sobre epidemias, né? Que viriam. E muitas das vezes os profetas estão sendo descredibilizados, né? Não estão crendo no que Deus mais está falando, né? Estão se importando com o seu próprio ego, mas a palavra de Deus está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Então, uma permissão de Deus que está acontecendo, mas mediante a Bíblia, né? Quando cita epidemias, Deus sempre guardou o seu povo. Então, isso aí não é coisa que a gente deve se preocupar, né? Igual foi citado aí, Mateus 24. Mateus 24 fala que viria guerra, rumores de guerra, epidemias. Mas qual é o conselho que nos dá ali em Mateus 24? Não, mas não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Entendeu? Então, para que a palavra de Deus ela venha se cumprir. Então, se não está dando para ir na igreja, né, mediante essa pandemia, esse é o tempo de você ter um relacionamento com Deus, ter o seu secreto com Deus, você buscar, estudar, meditar na palavra e seguir em frente, né? Não se firmar no homem, né, que o homem é falho, como foi dito, é um fato que eu queria falar também. Já me decepcionei muito com o homem, né? Eu achava, né, como o de Preto falou, que pastor não tinha falha, pastor não tinha erro. E quando acontecia uma falha, um erro, eu me decepcionava. A minha visão era uma, quando aconteceu aquilo, a minha visão foi totalmente outra, porque se eu não me firmasse no homem, eu estaria preparado para julgar, para ajudar, né, e não para julgar. Porque acho que mediante a um erro de alguém, é como foi falado no começo. É melhor que seja dois do que um, né? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Mediante um erro de um pastor, de um líder, seja de quem for, não é você julgar, é você ajudar a levantar, né? Se a pessoa já está caída, você julgar, você é a mesma coisa que pegar uma pedra e tacar na cabeça dela e acabar de matar, né? Acabar de enterrar. Então, essa questão a gente deve estar preparado aí, né? A Bíblia fala que escândalos virão, é necessário que os escândalos venham, mas ai daqueles da qual vier o escândalo, né? Então, tudo isso aí já é bíblico, né? Finalizando, te aconselho mais uma vez, como eu sempre gosto de aconselhar, né? Leia a Bíblia. Não acredite simplesmente no que o pastor falou, ou no que nós também, né? Estamos falando aqui, não acredite Eu acho. somente nisso. Leia a Bíblia, medite na palavra. Ninguém é o dono da verdade, né? Nós costumamos falar que nós, igual quando a pessoa bate no peito e fala que sabe tudo sobre a Bíblia, é mentira. Que a Bíblia você vai lendo, você lê um versículo, amanhã você não vai entender da mesma forma que você entendeu naquele dia, Deus vai te explicando Muitas diferente, você formas. vai ter um novo conhecimento mediante aquela palavra. E é isso, estuda a Bíblia para você não ser enganado. A partir do momento que eu passei a ler a Bíblia, a meditar na palavra de Deus, pessoas não conseguiam me enganar mais. Então, medite na palavra de Deus para você não ser enganado. Pare com esse costume simplesmente, né? Às vezes é até um momento também de reflexão para a sua vida. Porque tem muitos, costumo dizer que muitos levam a Bíblia, né, para a igreja, abrem só na igreja. Muitos estão acostumados com o que o pastor diz ou com o que o padre diz, e o padre, o pastor falou, tá tudo certo. Mas não é assim. Você tem que meditar na palavra, ler, entender, né? Costumo dizer o seguinte também: se você não tem conhecimento daquele versículo que está sendo pregado, deixa sua Bíblia aberta, acompanha, vê se ele está dentro da palavra. Examinar as escrituras, né? Examinar as escrituras para você não ser enganado. Então esse aí É foi o isso aí. nosso bate-papo aí com o Ponte Preto, Salve! né?
Tá aí em BH, né? Deus Isso. abençoe. Amém. Grandemente sua vida. De Aí, prontidão aí, atendeu os nossos amém. Tamo pedidos aí, junto. né? Chamei Tamo junto. várias pessoas, né? Na qual Deus direcionou. Um falou que não iriam participar, mas outros de prontidão aí falou que pode contar com eles, porque nosso intuito aqui não é ganhar fama, não é ganhar seguidor, é passar a palavra. Passar a palavra e a palavra ser edificante. Pode ter um, dois, três, não importa a quantidade. Às vezes, de cada ideia que nós trocou aqui, a palavra refletir na vida de um, trazer a mudança na vida de um, para nós está pago, né? Uma alma Verdade. vale mais que o mundo inteiro. Verdade. Mandar um salve aí pro Jô Galvão, que também é um cara que é amigo nosso. Já corremos junto também e nos deu a honra de estar participando aí. Você até tinha citado uma música que vocês fizeram juntas antes dele entrar na live. Jô, Deus abençoe a sua vida aí. Deus abençoe também o irmão Angelo, né? Tá assim, deve ser Ângelo, que tá aí na live. Deus abençoe a sua vida também e de todos que entraram. E Felipe, Deus abençoe, né? E tamo junto. Precisando, é só ligar. Falou? Vou de salve aqui também, né? Salve aí, Jô Galvão. Salve aí, Pedro Henrique também. Esteve com a gente na live aí, trabalha comigo. Falou que ia estar ouvindo aí, teve mesmo. Raíssa Fortunato, tá aí também com a gente. E, deixa Sim. eu ver aqui. Tassiane Souza. A Tassiane é a minha back vocal. Minha Deus linda abençoe. Tassiane. Deus abençoe a vida dela. Deus abençoe, Tassiane. Teve Samaritano. uma Monteiro. Raíssa, eu acho Monteiro. Isso, acho que eu mandei aqui já. Tava aqui embaixo. E Ângelo, você já mandou. Janaína também, Deus abençoe. Janaína. Samaritano, que é o rapper aqui de Congonhas, ó, de Congonhas, daqui de BH, que eu tive o prazer de conhecer. Eu tô achando que eu tô em Congonhas, tá vendo? Vai voltar, acostumou com aqui. Robson Aí, Rocha que eu também. conheci aqui, que Deus abençoe. Salve aí pro Robson Rocha, está aí com a gente também. Martiniano também. Isso. A Camila também participou com a gente, é uma amiga minha de muitos anos, ali de São Brás de Suaçuí, tá aí também, Camila Eusébio. Salve, Deus Salve abençoe. Camila. E Rômulo. Rômulo. Essa lista só aparece Rômulo para tá aí você. também com a gente. Deus abençoe Rômulo. O LDE também estava aí com a gente, Radar Isso, Periférico. LDR Radar Periférico ali de Conselheiro Lafayette. Deus abençoe grandemente sua vida. Esteve aí com a gente. Cíntia estava aí com a gente também. A todos vocês aí, né? O nosso pedido aí é que vocês possam estar interagindo com a gente também, né? Um salve Vocês aí, estão... Deus abençoe a guerreira de Betel, que entrou pelo Insta do filho dela. Deus abençoe você, querida. Luciana, né? Luciana, guerreira de Betel, não é isso? Aqui ela só colocou aqui a guerreira de Betel. Estou pelo Insta do Salve meu aí. filho. Deus O Jô tá abençoe, falando para Luciana. mim voltar para Congonhas antes de o quê, Jô? Antes que Congonhas volte para mim? Vou trazer vocês tudo para cá, então. Aqui, foi até bom citar aí, Luciana também vai estar com a gente aí, na live aí. Luciana lá do Paraná, né? Teve uma participação comigo aí também da música Nossa Base Nossa Base é a Fé. É uma música aí abençoada aí. Certo. Também que mandei aí para ela, para a gente poder estar fazendo a live. A gente vai estar Ok. vendo aí algumas melhorias, né? Isso foi a primeira. Isso aí é igual eu falei com o Cote Preto hoje, né?
Falei assim, olha, Deus só mandou o tema, mandou o projeto e nós vamos fazer. É igual E na foi época da ótimo. rádio, né? Eu fazia rádio a partir das 8h30, chamava Nação Eleita. E ficava poucas pessoas. Só que eu não me preocupo com a quantidade de pessoas. Aí um dia Deus falou comigo, olha, eu quero que você faça uma programação chamada Madrugada com Cristo. E eu falei, Deus, mas não vai ter ninguém. Deus falou, faz o que eu mando. Então eu Claro. comecei a fazer e foi a que mais deu gente, né? Deus enviou as pessoas. Então eu creio, Deus vai enviar várias pessoas, né, que conhecem a gente, que não conhece também. Então, vou terminar a live aqui, falta 24 segundos restante. Que Deus abençoe todos Talvez. vocês Deus aí. abençoe.